Lucas capítulo 15, versículo 11, por favor. Encontraram aí? Sim ou não? Lucas 15, verso 11, por favor. Antes de nós lermos essa palavra aí, olha para mim, pessoal, por favor. Eu quero ler uma outra palavra. Não precisa você abrir não, para a gente ganhar tempo, mas depois você pode acompanhar na sua casa. Entenda uma coisa, por favor. Salmos 119, versículo 30. Olha o que Davi, ele disse aqui, ó. Davi, ele diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Entenda uma coisa: Davi não foi obrigado a servir a Deus, e ele deixa claro nesse versículo, Salmos 119, versículo 30, que a escolha quem fez foi ele. Muitos na época de Davi, e até amigos de Davi, eles optaram, eles escolheram, eles decidiram trilhar um outro caminho. Mas a Bíblia está dizendo, e Davi, ele confirma isso, dizendo que ele escolheu o caminho da fidelidade. Entenda, a vida, ela é literalmente feita de escolhas. A nossa vida, ela é um reflexo das escolhas que tomamos ontem. Os frutos que hoje nós estamos colhendo, as coisas que hoje nós estamos presenciando, na sua grande maioria, é decorrente e consequência das escolhas que a gente fez ontem. Você vê que as pessoas, elas não se preocupam muito com isso. Veja que as pessoas, ao tomarem atitudes, muitas são aquelas que até mesmo dentro da igreja tomam atitude sem pensar, tomam atitude talvez pela cabeça de uma outra pessoa, pessoas que não consultam a Deus em nada, e depois, quando a coisa dá errada, querem culpar a quem? Querem culpar a Deus. Só que Deus nunca foi, olha para mim, entenda isso, Deus nunca foi, Deus não é e jamais será culpado dos frutos que nós colhemos. Aprenda uma coisa: a plantação, ela é opcional. É você que escolhe que semente você vai plantar, é você que escolhe o caminho que você vai trilhar, é você que decide com o seu livre-arbítrio que caminho que você vai trilhar. Mas os frutos das suas escolhas, você vai ter que colher. Você vai ter que colher. Eu vou ter que colher. Desde Adão e Eva, o ser humano, ele colhe frutos das suas plantações. Diga graças a Deus. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre as escolhas. Quais são as escolhas que você tem tido aí fora? Quais são as escolhas, quais são os caminhos que você por si só tem optado em trilhar? Quais são os caminhos? E aí, indo para essa palavra de Lucas capítulo 15, versículo 11, olha o que a Bíblia fala, e o que a gente vai ler agora é um exemplo de uma má escolha. Não só um exemplo de uma má escolha, como também a consequência de uma escolha não pensada. Diga graças a Deus. E aí, lá no verso 11, o título diz: a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2 filhos. O mais moço deles, o mais novo deles,
disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Ele lhes repartiu o quê? Olha para mim, a primeira observação. Jesus ele está contando de uma parábola. O significado da palavra parábola significa história. É uma história que Jesus ele está contando. Não significa dizer que essa história veridicamente aconteceu. Ali é uma ilustração para as pessoas compreenderem o poder da escolha. Então Jesus, no meio da pregação, ele começa dizendo: olha, havia um homem, e esse homem tinha 2 filhos, e o mais novo, o mais moço, o caçula, ele chega para o pai, e ele diz para o pai: Pai, dai-me a parte que me cabe da herança. Todos nós sabemos que a herança só se achega nas mãos dos filhos quando o pai o quê? Quando o pai morre. O pai tinha morrido? Veja a consideração daquele filho para com seu pai. Ele não esperou o pai morrer, ele já quis se precipitar. Olha as escolhas que ele começou a fazer. Então ele chega para o pai e ele pede a parte que lhe cabe, dizendo: Pai, eu quero a parte que me cabe. O pai reclamou com ele. Jesus disse que o pai bateu o pé no chão, disse que não ia dar. O pai bateu boca com ele. Está escrito isso? O pai disse o seguinte: é isso que você quer? É essa a escolha que você quer tomar? Você é livre para escolher. Eu não vou te obrigar. É isso que você quer mesmo? Pai, é isso que eu quero. Então o pai pegou da herança que era para aquele jovem, pegou toda a herança, todos os recursos, pegou e deu a quem? Olha para mim, Deus nunca vai nos impedir de tomar atitudes. A pessoa que diz assim: mas será que se eu planejar em agir de uma maneira, será que Deus vai me impedir? Negativo, Deus nunca interferiu nas nossas escolhas e decisões. Deus ele nunca impediu que o ser humano viesse a trilhar um caminho. A escolha é sua. É você que escolhe o que você vai fazer da sua vida. Naquela ocasião, o pai disse para o filho: é isso que você quer? Você tem certeza do que você está querendo? Pai, eu quero isso. Então, é o que você quer? Então, eu não vou te obrigar a nada. É assim que o nosso Senhor, Ele trabalha. E é uma coisa que a gente tem que se atentar. Porque às vezes você está pedindo algo para Deus, você está pedindo, e às vezes Deus já disse não. Talvez por meio da palavra de Deus, porque Deus fala ou não fala? Deus ele dá conselhos, Ele não obriga, Ele não vai interferir em nada, mas Ele dá conselhos. Meu filho, é isso que você quer? Você tem certeza que é esse caminho que você vai trilhar? Deus, é isso que eu quero. Então, é isso que você quer? Eu estou falando não, mas você quer isso? Então, trilhe os seus próprios caminhos. E aí, olha o que a Bíblia fala no versículo 13, por favor, para você compreender um pouco mais. Ele diz assim, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou, ou seja, ele gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo desregradamente. Então, com aquele dinheiro, com aqueles bens que o pai lhe deu, que era herança dele, mas ele não esperou o pai morrer, ele quis aquilo, ele pegou aqueles bens, ele foi para uma outra terra, para um outro país,
e naquele país ele gastou todo o seu dinheiro com coisas que era contrária à vontade de quem? Olha as escolhas de uma pessoa. Foi o pai que obrigou, foi o pai que mandou ele embora de casa? Foi o pai que disse, sai da minha casa, foi assim que aconteceu? Quem que escolheu trilhar aquele caminho? Só que olha para mim, toda ação tem uma reação. Toda escolha que você faz, e quando eu digo toda, é toda. Toda escolha que você faz aqui dentro e sobretudo lá fora, vai gerar consequências. Isso é um fato. Aquele homem estava gastando tudo que tinha com mulheres, com bebidas, com amigos, e ele achava que estava arrebentando, só que ele não imaginava da colheita que estava para acontecer. E aí, olha o que a Bíblia fala, versículo 14, depois de ter consumido tudo, ou seja, depois que o dinheiro acabou, a amizade some ou não some? Enquanto você tem dinheiro, você está rodeado. Enquanto você tem alguma coisa para oferecer, você está rodeado. Mas no momento que a condição econômica, ela acaba, então tudo acaba. Aquela amizade de anos você acaba perdendo. É assim ou não é? Quem já teve uma experiência parecida? Pois é. Então ele diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar o quê? Ele começou a passar o quê, pessoal? Era a vontade do Pai? Era uma escolha de quem? Dele próprio. E aí, olha o que a Bíblia fala. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Ou seja, ele procurou um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar o quê? Olha para mim, o pai dele era rico ou era pobre? Mas veja o que uma má escolha faz com uma pessoa. Ele decide sair da presença do pai, ele escolhe, ele opta a trilhar um caminho longe do pai, o pai não o obriga, o pai dá o que ele quer, não significa dizer que Deus vai te dar tudo o que você quer. Deus nunca vai nos dar tudo o que a gente quer. Deus sempre vai nos dar aquilo que a gente precisa. Mas ele pediu, o pai deu. É isso que você quer? Então ele pegou o dinheiro, começou a gastar, até que perdeu tudo, gastou tudo, e uma grande crise veio sobre aquele país. Ele começou a passar o quê, pessoal? Necessidade. Era necessário aquilo? O pai dele era rico ou era pobre? Se o pai dele era rico, por que ele estava passando fome? Por causa do quê? Das escolhas que ele havia tomado. Ele vai desesperado em outro país, sem conhecer ninguém. Ele procura um trabalho, e o único trabalho que ele encontra, estou gritando porque tem gente que está dormindo, e você não pode perder essa palavra, porque essa palavra pode salvar sua alma e sobretudo tudo que você tem aí fora. O diabo quer que você durma, mas Deus quer que você ouça a palavra e coloque em prática lá fora. O único trabalho que ele encontrou foi cuidar de porco. Você sabe que para um judeu, porco sempre foi um animal imundo. Olha o que a consequência, olha uma má escolha, olha o que ela é capaz de fazer. Agora ele estava tendo que trabalhar com algo que para ele era o quê? Imundo. Ele estava tendo que trabalhar com algo que para ele era imundo. Tudo por causa de uma má, o que, pessoal? De uma má escolha. Guarde isso, por favor. Guarde isso, por favor. E não só trabalhar, né? Mas depois você pode ler mais para frente, porque eu quero já entrar em outra visão para te passar. Mas ele não só trabalhou, só que ele foi obrigado a comer comida de quem? Dos porcos. E naquela situação de vexame, de humilhação,
ele se lembrou, a ficha caiu, ele falou: pera lá, os serventes do meu pai, aqueles que trabalham para o meu pai, eles estão bem, e eu que sou filho, estou como? Eu estou mal. Então a ficha caiu, mas ele teve que colher cada plantação que ele fez. O que isso nos dá a entender? O que isso sugere? Aonde Deus ele quer nos levar? O que Deus ele quer que eu entenda com essa palavra? Deus ele quer que você entenda que não adianta você ficar transferindo, não adianta você ficar terceirizando os problemas que estão na sua vida, porque 90% dos problemas que hoje nós enfrentamos é consequência das más escolhas que a gente tomou. Nem tudo é o diabo, pessoal, olha para mim, entenda, nem tudo é o diabo. O diabo ele trabalha sim, o diabo ele existe sim, o mundo espiritual existe sim, mas a maioria dos problemas que hoje a gente enfrenta é consequência das más escolhas e decisões erradas que a gente toma sem consultar a quem? Muitos problemas poderiam ser evitados se a gente tivesse feito a escolha certa. A gente vê na igreja pessoas dizendo assim: tá vendo? Estou na igreja, sou dizimista, sou ofertante, é para vir terça, eu estou terça, é para vir domingo, eu estou domingo, eu estou tocando no manto, eu venho terça-feira, ou seja, tudo que estão mandando fazer, eu estou fazendo, mas a minha vida não muda. Aí tem gente que diz assim: mas bispo, o meu patrão está me perseguindo, olha, eu não estou entendendo nada. Até que o patrão pega e manda embora. Mas quando você vai averiguar a fundo a situação, você vai ver que não era uma perseguição do patrão contra ele, mas ele só estava colhendo aquilo que estava plantando. Ele foi mandado embora por quê? Não é que foi o diabo não, é lógico que o diabo aproveitou da situação, mas a escolha errada que ele estava fazendo ali dentro da empresa forçou o patrão a mandá-lo embora. Por exemplo, você vai ver a situação, aí você vai ver que era uma pessoa que reclama, que coloca a culpa no diabo, e às vezes coloca a culpa até em Deus, e diz assim para Deus: está vendo, eu vou sair da igreja porque eu estou fazendo tudo que é certo, mas as coisas estão dando errada. Só que quando você vai pesquisar a fundo a situação, você vai ver que é uma pessoa que foi mandada embora porque era o último a chegar na empresa. Tudo que o patrão pedia, fazia, mas com aquela má vontade, e aquela má vontade era transparente. O patrão enxergava aquilo, vivia falando mal do patrão. Agora que foi mandado embora, quer colocar a culpa no diabo? Negativo, nem tudo é o diabo, nem tudo é o diabo, aprenda isso por favor. Porque enquanto você ficar terceirizando, colocando culpa, foi o bispo Romério, foi o bispo Iago, é culpa do apóstolo, é culpa do fulano, é culpa do meu vizinho, é culpa do Brasil, é culpa do Lula, é culpa de não sei quem. Enquanto você não aprender a trazer a responsabilidade para si, você nunca vai entender da importância de mudar, da importância de rever os seus conceitos e valores e mudar suas atitudes e decisões. Por exemplo, a gente atende muito casal, né? E quando chega para a gente, chega dizendo: olha, o diabo está se levantando. O que está acontecendo? Não, é muita briga, é muita discussão, olha, não sei o que lá, é um pé de guerra, eu tenho mais paz fora de casa do que dentro. E a gente ora, mas nada muda. E às vezes, a gente que é pregador fica sem entender. Só que nada melhor do que o tempo para as coisas se encaixarem. Nada melhor do que o tempo para Deus mostrar quem é quem. E quantos não foram aqueles que quando chegaram para um atendimento, viviam colocando culpa no diabo: é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o capeta, é o diabo. E diabo para cá, diabo para lá.
Só que aí Deus trouxe a revelação, não era o diabo não, eram as escolhas erradas que fazia, porque em vez de dar valor para a esposa, dava mais valor para os amigos do que para a esposa, do que para a mulher. Em vez de cuidar dos filhos, deixava os filhos jogados na mão de outro. Aí o filho cresceu, hoje não respeita o pai, quer colocar a culpa no diabo. Não foi o diabo não, meu amigo, foi as suas escolhas erradas. Você não cumpriu o papel de pai, a senhora não cumpriu o papel de mãe. E não adianta você falar, aquele menino é rebelde, rebelde uma vírgula, você que não soube educar, porque na hora que era para educar, você deixou na mão da avó, a avó que educou, não foi você. E a responsabilidade para educar não era da avó, não era do vizinho, era sua. Então é muito fácil. Hoje a pessoa está colhendo algo e querer colocar a culpa em quem? No diabo. E tem gente que tem uma audácia de querer colocar a culpa em Deus. Eu lhe pergunto, será que Deus é culpado de alguma coisa que acontece na nossa vida, sendo que Ele já nos deu o livre-arbítrio? Aí a esposa quer separar, aí o marido, não, eu não aceito, e às vezes fala até em matar a mulher, é ou não é? A gente vê muito disso. Só que não é que a esposa não gosta mais dele, não. A esposa às vezes até gosta do camarada, só que o camarada não corresponde. Ele acha que é só trabalhar, ele acha que é só colocar comida na mesa e tudo está certo. Negativo. Você tem que cumprir o seu papel de marido. E qual é o papel do marido? Estar com a esposa, ouvir a esposa. É difícil, é ou não é? Mas esse é o nosso papel. Ah, bispo, eu descobri traição. Olha, a minha esposa está me traindo. Olha, o meu marido está me traindo. Às vezes ele te traiu. É lógico que a gente não pode justificar o erro. Traiu, fez errado, não deveria ter traído. Só que às vezes traiu, sabe por quê? Porque dentro de casa não tinha uma esposa, dentro de casa não tinha um marido. E quando não se encontra dentro de casa, vai procurar onde? Aí entra o diabo, porque o diabo ele trabalha nas brechas que a gente dá. Aprenda isso, por favor. O diabo ele vai trabalhar nas brechas que você dá. Você não está cuidando do marido? Vai vir uma outra que vai cuidar. E sabe quem que vai trazer essa outra? O próprio diabo. Porque o diabo ele vai trabalhar em cima dos vacilos que a gente dá. Por exemplo, uma outra questão de escolha. Tem gente que vive reclamando, a minha saúde, é dor aqui, é dor ali, olha a pressão que está alta, é a pressão que cai. Aí quer colocar a culpa em quem, pessoal? Quer colocar a culpa em quem? Vocês estão entendendo a palavra? Está dando para entender ou não? Quer colocar a culpa em quem? Eu vou até descer, para andar um pouco, né? Quer colocar a culpa em quem? Mas será que é o diabo mesmo? Você sabia que uma das maiores causas de morte hoje é sedentarismo? Você sabia que a maioria das doenças hoje é consequência de uma má alimentação? Você sabia disso ou você não sabia? Você acha que tudo é o diabo, né? Pressão está lá 30/20, misericórdia. Cabeça está assim já. Está quase tendo um AVC. Mas é muito mais fácil querer transferir a responsabilidade colocando culpa no diabo do que trazer a responsabilidade para si próprio. Aprenda isso, nem tudo é o diabo. 90%, se não for mais, dos problemas que hoje nós enfrentamos são problemas criados por nós mesmos. Porque o diabo só trabalha quando nós damos brechas para ele. Jesus era sedentário? Era sedentário? Jesus comia mal? Qual que era a alimentação de Jesus? Peixe, pão. E não é o pão de hoje não, né? Cheio de farinha branca, fermento natural, ou às vezes até sem fermento. Olha a alimentação de Jesus. Aí você diz, mas bispo, eu não tenho condição. Pois é,
Às vezes você tem condição de comprar um lanche na rua e não tem condições de comprar sei lá, algo que vai beneficiar a sua saúde. Eu estou dando aqui alguns exemplos para você entender. Eu não estou apontando o dedo não, cada um viva a sua vida da maneira que quer. Por exemplo, pedras nos rins, né? A pessoa, bispo, o diabo colocou pedra em mim. Bispo, esse capeta está me perseguindo, bispo. Sabe quem foi? A falta de água. Ela se esqueceu que o ser humano vive com água. Ela prefere ficar na Coca-Cola do que, no quê? Na água. Eu estou falando isso para sua mente abrir. Porque se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a parte dele. Tem gente que está morrendo novo, não é porque Deus quer não, está morrendo novo por causa das más escolhas que estão fazendo. Deus ele tem tudo para nos dar de bom e de melhor desta terra. Só que se a gente não fizer a nossa parte, nós não iremos desfrutar daquilo que Deus ele deseja. Deus ele quer que você tenha uma família abençoada, mas para que você tenha uma família abençoada, você tem que ter sabedoria para lidar com os seus familiares, saber tratá-los. Já que eles não são da fé, então não leve tudo a ferro e fogo não. Entenda, ele não é da fé, ele não tem a mesma visão que você. Você vai querer cobrar ele de algo que ele não tem? Bispo, eu queria que ele fosse assim. Amém, então vamos orar. Vamos fazer voto no altar, porque tudo que é colocado no altar se resolve. Tudo que é colocado no altar se resolve. Não fica brigando não, não fica apontando o dedo não, porque uma má escolha que você faz, lá na frente você vai colher um alto preço. Às vezes teve filhos que saiu de casa porque não aguentava a mãe todo dia na cabeça, meu Deus do céu, o pai todo dia na cabeça. Não que você não tenha que cobrar, você tem que cobrar, só que se a gente não for temperado, se a gente levar tudo a ferro e fogo, a gente está perdido, pessoal. Imagine se Deus tratasse você do mesmo modo que você trata a sua família. Como que você... Eu acho que eu vou orar para Deus te tratar do jeito que você trata a sua família. Será que você vai se dar bem nessa? Ou você está lascado? Imagine se Deus nos tratasse da mesma forma que a gente trata os nossos familiares. Às vezes com ignorância, às vezes, sabe, com desleixo. Não. Deus não é assim. Muitas das coisas que a gente faz, muitas das coisas que nós fazemos, Deus ele releva. É lógico que ele não vai tolerar o pecado, mas tem coisas que ele releva, sabe? Ele releva, mas chega um ponto que nem Deus vai segurar mais. Vai chegar uma hora que ele vai falar, meu filho, olha, eu tentei, mas suas escolhas foram tão negativas que agora você vai ter que colher. Então pense nisso. E agora eu quero fazer uma oração para você que talvez reconhece, porque o reconhecimento é tudo. O filho pródigo, ele entendeu, a ficha caiu, ele falou, pera lá, o que eu estou fazendo da minha vida? Não foi culpa do meu pai não, o meu pai, ele insistiu que eu ficasse, mas eu decidi sair, então a culpa não é do meu pai, a culpa, e ele volta para os braços do pai. Talvez você está longe da fé, corpo presente na igreja, mas longe da fé. Deus está te dando hoje a oportunidade para você voltar. Ele quer que você o quê? Ele quer que você volte. Volte ao quê? Volte a praticar o que talvez você praticava lá atrás. Lembra do primeiro amor? Quem lembra do primeiro amor? Lembra do primeiro amor? Quem já teve esse momento, o primeiro amor? Lembra do primeiro amor? Você lembra desse momento? Que você, meu Deus, olhavam para você e viam luz em você. Olhavam para você, as suas atitudes glorificavam a Deus. Você não falava mal de ninguém não, tinha um grupinho ali falando mal do patrão, você falava, pera lá pessoal, em vez de falar mal, vamos somar com o patrão, se ele está fazendo injustiça, ele vai se ver com Deus.
Mas não vamos querer pagar o mal com a mesma? Você lembra que você era assim? Eu não sei com quem Deus está falando hoje, mas eu creio que muita gente está precisando ouvir o que está sendo falado. Então, aquele homem caiu em si, ele caiu em si, ele trouxe a responsabilidade. Ele diz assim, ó: eu pequei contra o céu, eu pequei, eu errei, eu fiz uma má escolha, mas eu vou consertar isso. Você fez uma má escolha, mas Deus está te dando hoje a oportunidade para você consertar. E se você consertar, meu amigo, é nova história para frente. O passado ele vai sepultar, ele vai escrever uma nova história para você. Diga glória a Deus. Porque a gente é ser humano, a gente erra assim, a gente falha assim. Mas o maior problema é Deus falar e a gente insistir no erro. Deus está falando com você. Então mude a maneira que você enxerga a sua família. Não veja a sua família como, sabe, pessoas quaisquer. Veja a sua família, veja a sua empresa, o seu trabalho como oportunidade de Deus para te abençoar. Porque família, meu amigo, é uma só. É ou não é? Tem gente que tem umas 500 famílias aí, né? É ou não é? Mas cada um com seus problemas. Mas abaixo da nossa salvação vem a família, que é o nosso bem mais precioso. Então vamos cuidar dela.